O mundo ecoa em sons. O princípio de tudo é a música, diz mestre Mateus. Vozes por todos os cantos dessa gigantesca bola azul falam como a vida deveria ser. Mas desta imensidão de vozes, quais você ouve? Aquelas de tons cinzas caucasianas que pela força espalharam-se por todos os lados, as ocidentais que aportaram por aqui de caravelas no tilintar das cruzes e espadas? Ou estas nossas, oprimidas, saqueadas, quase caladas, que murmuram baixinho feito rouxinóis, dizendo que o mundo é mais belo e colorido que aquele cinza ocidental? Eu me chamo Miceli Silva, sou uma jovem quilombola e esse é o podcast Pode o Mestre de Samba de Cacete falar? Do Quilombo de Igarapé Preto, no coração da Amazônia, um grupo de mestres e mestras de uma arte ancestral que é o samba de cacete ecoam suas vozes para o mundo através desse podcast. Assim, somam-se a estes milhões que murmuram baixinho e nos contam como o mundo pode ser melhor e mais bonito. Este podcast é um grito de guerra cantarolado de um povo que vive através da resistência. O podcast Pode um Mestre de Samba de Cacete falar é um projeto premiado pelo edital Cultura Afro, categoria Cultura Quilombola, da Lei Aldir Blanc, via Secult, FADESP, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Pará, Ministério do Turismo e Governo Federal. Há mais ou menos 5 séculos, os devoradores de mundo lançaram-se na empreita de dominar e devorar todos os recantos desse planetinha azul. Depois de devorarem suas próprias casas, e seus vizinhos, e suas cidades, de seu continente, e não saciarem sua fome de acumulação, decidiram lançar-se ao mar em busca de novas terras e de novas gentes que pudessem ser devoradas. Chegaram à África, chegaram às Américas. Aqui, devoraram o litoral, mataram milhões que por aqui viviam, rumaram ao interior devorando tudo que encontraram. Em África, nossos ancestrais foram arrancados de suas terras, tirados à força de suas famílias. Eles foram obrigados a atravessar o Atlântico em navios que, ironicamente, eram chamados de caridade, boa intenção, brinquedo dos meninos, mas que, na verdade, eram verdadeiras tumbas flutuantes. A maior parte ficou na travessia. Não aportaram no grande mercado de gentes. Não por acaso, aquela preta velha, artista incomparável, Elza Soares, canta que a carne mais barata do mercado é a carne negra, fazendo uma crítica à sociedade racista que massacra os povos negros há muitos séculos. Assim, aquela gente de pele negra veio parar neste lugar que chamam de Brasil. Foram trazidas pelos devoradores de mundo para serem usadas como escravas no devorar do mundo americano. Esta nação foi construída sobre o cemitério de gente vermelhas e negras. O território que antes pertencia aos Krenaques, Tupinambás, Guaranis, Yanomamis e tantos outros, agora ostenta o verde e amarelo dos devoradores de mundo. Daquela enseada do Cabo da Boa Esperança, os devoradores de mundo rumaram ao interior, invadindo cada pedacinho, até, em uma das últimas demarcações, chegarem à imensa maravilha da natureza que é a floresta dos trópicos, esta nossa Amazônia. Entretanto, enganam-se os que pensam que os devoradores de mundo tiveram sossego enquanto devoravam nossas gentes e nossas terras. Apesar de todas as vitórias, os devoradores de mundo entraram numa guerra que jamais poderão vencer. Nosso povo nunca aceitou a escravidão, nunca se entregou. Muito pelo contrário, resistiu desde sempre de todas as formas. Entre correntes, chicotadas e trabalho escravo, nossos ancestrais construíram suas formas de resistência não só para alcançar a liberdade, mas para contrapor a sociedade colonial e branca, uma luta contra as correntes do corpo e do saber. Nossos ancestrais decidiram que um outro mundo, mais justo, belo e melhor poderia ser construído. Nosso povo é muito inteligente, né? Mesmo com tantas estratégias do colonizador feitas para aprisionar totalmente esses homens e mulheres, não conseguiram. Dessa ânsia de liberdade e de construir um mundo melhor, nasceram os quilombos. O velhinho Munanga disse que eles trouxeram essa ideia do ajuntamento lá da África, e assim os quilombos espalharam-se de norte a sul do país. Os profetas da morte continuaram espalhando a escravidão, mas no calcanhar deles seguiam aqueles pretos e pretas velhas, portando sonhos, espalhando a liberdade e provando que é possível viver com mais justiça, igualdade, com mais amor, mais comida, mais música e dança.
Esses pretos velhos aquilombados gestaram um modo de vida inspirados na forma de ver e viver o mundo trazido da África, nos disse mestre bispo. Aqui, na Amazônia Tocantina, na fronteira que une Baião e Oeiras, às margens do majestoso rio Tocantins, a escravidão chegou com um povo civilizado e ocidental. Mas, no sentido oposto, semeando a liberdade, os negros fugiram e no meio da mata forjaram os quilombos. Um desses ajuntamentos de liberdade é o quilombo de Igarapé Preto. Lá, nos mutirões, nos convidados, nas combinas, os pretos estrategicamente trabalharam e forjaram seu modo de vida. Uma das expressões desse modo mais bonito de estar e de viver na terra é o samba de cacete. Mestres e mestras, nossos ancestrais, dedicam-se há centenas de anos para cultivar essa expressão cultural. Nesse podcast, ouviremos o que este rouxinóis tem a dizer dessa forma mais linda, justa e gostosa de estar no planeta. Vamos ouvir? Eu sou Raimundo Arnaud, nasci em Bailique e fui criada no Igarapé Preto, com a minha mãe. Eunila Lopes Machado da Silva, criada e nascida em Pampelúnia. Eu me chamo Ana Lopes Miranda Silva. Nasci em Pampelúnia, né? Foi em 1945, 27, aliás, de julho, né? De 45. Sempre a gente moramos aqui, né? Só que a mamãe foi ter lá no Pampelúnia, que tinha uma parteira boa lá, né? E aqui naquela época não tinha parteira. Aí eu nasci lá e me criei pra cá, mas a gente sempre frequentava as festas pra lá, né? Olha, meu nome é José Domingos Miranda Baião. Nascido e criado aqui no Igarapé Preto. A minha idade, eu tenho 66 anos. É Venâncio dos Santos Baião. Eu nasci no dia 19 de maio de 52. Bem, meu nome é Diogo Baia Machado, moro na comunidade Igarapé Preto, sou professor na escola Zumbi Palmares, pelo município de Rio do Pará, sou também coordenador da comunidade, como vice-coordenador geral, coordeno também a parte cultural como coordenador de cultura local. As pessoas que acabaram de se apresentar são apenas alguns dos muitos mestres e mestras que o Quilombo de Igarapé Preto cultiva. Infelizmente, não temos recurso suficiente para ouvir todos e todas só de uma vez neste projeto. Mas isso nunca impediu esses guardiões da memória de continuarem sustentando a existência do samba de cacete. Como vocês puderam perceber também, a origem dessas pessoas está ligada não só com Igarapé Preto, mas também com outras comunidades. A exemplo disso, a própria Dona Raimunda, que é a mestra mais velha, com 96 anos, conta que nasceu no Bailique, que é uma outra comunidade que está nas redondezas de Igarapé Preto. O que também nos deixa muito feliz, por mostrar que junto com essas pessoas, nossa ancestralidade e o saber do samba abrange um território muito maior do que podemos imaginar. Pois é, o samba começou no Bailique. A minha mãe ia dançar samba lá e eu ia com ela. De lá, veio pro Carará. Lá no Carará, minha mãe ia dançar samba de novo. Depois, passou pro Igarapé Preto. No Igarapé Preto, eles faziam o samba. Começou assim. Cada convidado de ir plantar roça e levava o tambor para bater até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, quando o dia vinha clareando, ele largava o tambor e nós para a roça, plantar. Era no convidado. Depois ficou já para fazer a festa, o samba. O batedor do samba era um vizinho, o nome dele era Chico Leite. Batia samba, era compadre João Baião, tudo isso era batedor de samba. Quem era que dançava? Era nós, moçarada, velharada. Todo nós, moçarada, dançava, não é agora que não dança mais, né? Era diferente de antes. Na festividade da Conceição, era? Lá. Tinha uma noite só do samba? Tinha. Na véspera, na entrevéspera, uma hora dessa, era mulherada, homem tudo limpando. E quando chegava no dia, estava tudo no limpo. O barracão ficava, minha filha, cheio de folha, de rama. E agora os homens compravam assim bebida, né? Igual jogavam por cima da gente. Chegavam molhado em casa, era. Ficava molhado o barracão.
Qual era a bebida? Era vinho, essas coisas, né? Gengirra, tudo isso, né? E antes tinha, agora não tem mais. Esse coisa de cana. Onde era a festa da Conceição? É lá no primeiro barracão. Pai, no primeiro barracão que era. Lá na beira. Lá no Pampelone. Vocês dançavam a noite inteira? Noite inteira. 5 horas, pegava, arruma e ia embora. Uma irmã minha falava, bora-se embora, bora sacudir a saia para tudo e até. Ai, meu Deus. Que era a Constância, a mais velha. Ela mora para Belém. Apesar que fala, mas tu é velha. A mulher foi criada com os antigos, meu filho. É isso mesmo. Foi criada com os antigos, os velhos mesmo. Gravei tudo. Eu nasci em Pampelúnia, né? Inclusive o seu Alcide Benchimol, tinha um casarão lá que eles faziam a festa do Santo Antônio. E todo ano eles faziam essa festa e tinha uma noite do samba de cacete, né? Lá que eu aprendi a dançar com ela, com a mulher dele, que era a Francisca, o nome dela, chamava Tia Chiquinha para ela, né? Lá que eu aprendi a dançar samba de cacete. Tinha os batedores, que era o seu Bruno, era o seu Francisco Gomes, né? Esses eram os batedores dela lá do samba. E a gente dançava todo ano, parece que já era uma tradição mesmo dela, né? Fazer toda uma noite exclusiva do samba de cacete. E eu aprendi a dançar lá com ela. E de lá eu ficava frequentando, todo ano a gente ia para lá, vinha para cá, que a gente morava mais aqui do que lá. A gente tinha uma casa lá, mas morava aqui, né? Aí foi assim. E aí formaram esse outro, depois que ela morreu, né? Aí o pessoal formaram esse grupo aqui. E eu não estava participando desse grupo, né? Agora que eu entrei já nesse grupo, que é um novo grupo que já foi formado, né? Aprendi com meu pai, né? João Ribeiro Baião. Aí, batia só atrás, né? Mas eu, curioso, aprendi a bater atrás e peguei pra frente. Primeiro atrás, depois pra frente, bati na cara na frente. Aí eu bato os dois, passei pra trás pra frente, só uma coisa, não tem nada fácil. Desde criança, mais idade de 12 anos, 15 anos, eu já comecei a praticar. Mesmo samba de cacete eu aprendi com o Dico, já até morreu, né? Porque ele era um cara, pra onde ele ia, sempre me convidava para estar junto dele, e eu acompanhava. E o grupo tava tudo, o pessoal, às vezes até leva a máquina, pensa que negócio é pra gente brigar, mas não é brigar, é para brincar, né? E o Tapatu surgiu porque eles foram bater o samba, aí mataram um pica-pau e comeram esse pica-pau e colocaram, bora colocar Topatudo. E por isso ficou o nome do grupo Topatudo. E é uma coisa que eu não quero desprezar, que o rapaz deixou de, né? Pra gente ficar. Era acompanhado de dos 3, 4, 5 que cantavam. Um fazia uma voz, outro fazia outra voz, uma fina, uma grossa e assim, e ia embora. A cantiga pra frente, né? Aí a gente ia pro trabalho, quando já vinha do trabalho, é a mesma coisa. Daqui, é só na França e no bailinho que eu já fui bater. Meus pais sempre trabalharam na roça, né? E essa roça que eles faziam, eu sempre inventava o samba para plantar a maniva, né? Aí reunia muita gente, sempre eles me levavam nos convidados, né? Onde estavam os tambores, batedores de samba, inclusive meu pai era um deles. E eu fui aprendendo com eles. Muitos anos atrás, meu pai morreu com 66 anos. E era de 1917. Depois fui crescendo e fui aprendendo, né? Andar por aí com eles, em outras comunidades. Esse tempo não era comunidade, fazia a junção, né? Que a gente chamava de junção. A gente ia para lá, sempre levava o tambor e na hora de noite, né? Depois da janta, fazia o samba de cacete para de manhã e plantar a roça, né? Vinha de lá, né? Mais 10 horas da manhã, para as 11, terminava o roçado. Continuava o samba, até a gente vir embora para casa da gente. Ficava o dia todo. Muitos ficavam para lá, mas o que morava mais longe vinha embora para suas casas. Isso ficou muito tempo, né? Muitos anos fazendo isso daí, essa chamada junção, né? Depois passamos, os dias, né? Vai passando os tempos, a gente mudou para a comunidade, né? Essa comunidade hoje surgiu o nome de comunidade e tá o mundo inteiro, né? Falando em comunidade, mas isso a gente nunca deixamos não abandonamos, né? O samba de cacete. Inclusive, você até fazer o tambor. E, na verdade, meus pais, meus avós, já são de uma geração aí, né, de muitos anos,
Então, eu, quando pequeno, né, comecei também a assistir. Cresci junto com essa geração. Hoje, meu pai, Domingo Machado, um dos mestres. Meu tio Leôncio, minha mãe dança também, minha tia. E é uma família de samba, né, que tem essa tradição na alma, de herança passada. Então, na época que eu comecei a passar a me envolver, a dançar, então cheguei a coordenar o samba. Bem, no entendimento, né, da minha relação com o samba, quando eu me entendi, a festa na época, que não tinha aparelhagem, então era o samba. A gente não tinha ainda energia elétrica, existia para nós aqui os terreiros, influência do contador de história, que eram nossos avós. Aproveitava a noite, o luar, né, sentava e tinha essa contação de história, no bar da Mangueira até tarde. E a gente dormia, né? Isso a gente tinha muito. Hoje não se tem porque já se perdeu um pouco, então já chegou a energia elétrica, então a gente desfocou um pouco mais. Mas ainda tem, algumas famílias ainda tem história, contação de história. Nós ainda crescemos nos trabalhos que nossos pais faziam, que era o convidado. Então o samba era a atração principal de cada trabalho, né? Marcava o dia, né, para o trabalho coletivo nos quilombos. Sempre foi uma história muito forte, porque eles precisavam se unir, como não tinha dinheiro para pagar, então se uniam para fazer chamados de convidados, que era o trabalho de um ajudar o outro, na roçagem, na plantação, né, na própria colheita mesmo. E tanto na roçagem, trabalho de roçagem, como trabalho de plantação, é onde se cultuava mais a questão da tradição do samba de cacete, que era o convidado. Quando eu cheguei a participar, logo bem no início mesmo, uma tradição bem forte, que o meu pai marcava o convidado, né? Vinha as pessoas um dia antes para lá, toda aquela festa de animação. A gente morava numa época, a casa era de palha, né? Casa de palha, casa bonita, grande. Então a gente passava ali, chegava samba, contando história, tinha bebida, né? Então na época era o quentão que se preparava. O quentão é se preparado um dia antes também, né? Como era de muita quantidade, nessa preparação também já se consumia. Matava o porco ou a galinha para preparar tudo de manhã. E nesse preparo, também os convidados ajudavam a preparar também, né? Ia para lá. Então nessa véspera de plantação ou de roçagem, durante estar lá a preparação também estava tocando samba de cacete. E ali a noite adentro, né? Até de madrugada. Então descansava um pouquinho, quando era de manhã, como sempre, né? Que a gente na comunidade interior tem esse hábito de acordar muito cedo. Tanto é que meu pai até hoje, 4 horas já está acordado, já está fazendo café, já está cuidando ali a gente chama de serimbabo, né? Que é das galinhas, dos patos. Então até hoje ainda tem essa tradição de acordar muito cedo. Então na época do mutirão, tocava o samba, quando era cedo acordava. Mas só que se acordar, tinha o chocolate ali, né? A tapioca, que também já era a tradição do convidado, para tomar o café quando era cedo, ia para a roçagem ou para a plantação. A gente gostava mais da plantação, né? Que é a mais animada, porque a roçagem é mais homens que iam, né? Mas a plantação ia as mulheres e os homens, as crianças, todo mundo ia ser muito animada. E no qual dessa roçagem ia para lá, às vezes dependendo do tamanho da roça, né? Para plantar, dependendo do tamanho, da quantidade de pessoas, às vezes acabava 10 horas, às vezes acabava meio-dia. Quando voltava, aí tinha também a questão já da bebida pronta, o alimento, aí chegava, o samba rolava de novo, até à tarde, às vezes até à noite. Tinha pessoas que, dependendo do dono, do convidado, tinham condição de manter até no outro dia e a festa até no outro dia. E assim sucessivamente, marcavam outro convidado, então o samba também já ia nessa história. Mas também dentro do samba, da animação, da plantação, existia uma chamada combina, né? Que é uma tradição que são do chamar, do cavador, né? Desafiar a plantadeira desafiar o cavador. Então essa animação toda, passava-se o tempo, não se tinha cansaço,
né? Não sentia tanto essa dificuldade. Então, essa animação toda, te percebia que animava e o trabalho era feito muito rapidamente. Diferente que sozinho, né? Que só passa o tempo demais, demora a passar o tempo. E a combina, né? Um canta daqui uma forma que a gente tem hoje de cantar uma voz e o outro respondendo na frente. Então essa é uma forma de combina que eles têm, que se plantava também nesse desafio dessa chamada, né, para plantação. Às vezes era na cerimônia, né? Antes de começar a plantação, todo mundo parava e cantava a combina e em seguida, né, se iniciava a plantação. Então essa tradição hoje, algumas a gente não mais, por exemplo, a combina, a gente não tem esse trabalho, a gente não é tão intenso, mas ainda existe o convidado para roçar, para plantar. Não é com a mesma intensidade, mas ainda existe. Algumas vezes o cara pede, a pessoa dando convidado pede um samba, a gente vai tocar o samba também. Mas às vezes também o cara já tem a caixa de som de música lá, já coloca a música, mas também de vez em quando a gente já toca o samba de cacete, ou indo na chegada. Quando se trata da arte de ser samba, não podemos negar que estamos muito longe de encaixar no conceito os tantos seres e saberes que se podem observar. E esse não é o nosso objetivo aqui. Não queremos e nem podemos contar uma verdade absoluta, uma história linear. Nossa intenção é captar e registrar as vozes desses mestres e mestras que nasceram e viveram à luz e ao som do samba de cacete, pois esse mar de vivências conta poeticamente a história de tantas pessoas que, banhadas nas sabedorias ancestrais, fizeram do amanhecer dos dias alvoradas com cheiro de chocolate quente e com pés firmes rumo ao cultivo da vida, e do cair das noites, brincadeiras de rodas e trocas de poemas, contação de histórias à luz do luar, ingredientes que adoçaram o sabor da vida construída nesta terra quilombola. A minha mãe gostava muito do samba e eu ia com ela. Aí eu ia com ela, mas as cantigas que cantavam, agora eles estão cantando pouco. E eu sei umas que é daquele tempo. Inclusive, é essa aqui. É hora, mulata, é hora, vamos embora. Admancha minha rede, embarque a minha viola. É hora, mulata, é hora, vamos embora. Admancha minha rede, embarca minha viola. É hora, mulata, é hora, vamos embora. Admancha minha rede, embarque minha viola. Essa mocinha namoradeira que não se lembra lerê da marfama. Quando chega a madrugada, ela bate na rede e me chama. Essa mocinha namoradeira que não se lembra lerê da marfama. Quando chega a madrugada, ela bate na rede e me chama. O passarinho da mamãe tá cantando, ele pensa que já vem o dia. Ele canta mamãe, ele chora, ele come ração e vai embora. Ele canta mamãe, ele chora, come ração e vai embora. O passarinho da mamãe tá cantando, ele pensa que já vem o dia. Ele canta mamãe, ele chora, come ração e vai embora. Ele canta mamãe, ele chora, come ração e vai embora. O passarinho da mamãe tá cantando, ele pensa que já vem o dia. Ele canta mamãe, ele chora, ele come ração e vai embora. Nós ia brincar. Era minhas irmãs e criançada assim, meninada, misturada, né? De roda, de mãe de barra, tudo isso nós brincávamos. Ficava velha. Lagartinho veio de campo, que corre, desaparecem assim, meus olhos correm atrás de quem não merece. Tem um lencinho branco, sapicado de ABC.
Eu quero TV, mas eu não sei como descer. Atravessando uma baía no fundo de uma tigela, arriscando a minha vida por causa desse donzelo. Cajueiro, pequenino, carregadinho de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Olha, o tambor é o seguinte, tio vai no mato, né? Tira o pau, aí limpa bem bacana com uma trincha que te mete, tira aí depois pega o couro do viado e enrosta na sombra. Eu enrosto na sombra, né? Pra ficar afinado, pra não... É isso o trabalho. Olha, fica um negócio, eu deixo umas 2, 4, 5 semanas debaixo da sombra pra enxugar o couro. Eu não ponho no sol, tenho que pôr no sol, né? Eu coloco debaixo da casa, né? Tudo tem mais por causa disso aqui, ó. E na hora que bate de noite de dia, ele tá só um jeito. Bom, o pau tem vários tipos de pau, né? Tem o pé da vaga, que a gente vai na vaga e tira em pé, um pau que... Maneiro de mato isso aqui, ó. Isso aqui é em pé, ó. Agora no mato que tira cupiúba, essas madeiras que tem um buraco, né? Esses que são os paus que a gente faz tambor. Tendo a madeira tudinho, faz uma semana assim eu faço os 2 tamborus desse aqui. O galo cantou no raiar do dia, a rainha do samba é Santa Maria, é Santa Maria, é Santa Maria. A rainha do samba é Santa Maria. Eu vi também nesse aprendizado. Eu via muito meu pai fazendo os tambores, né, limpando, enrostando os couros. Aí eu acompanhava, ajudava e hoje também eu sei essa parte já, de tocar, dançar e construir o próprio instrumento. Chegando hoje a dar oficina de o instrumento, que hoje é reaproveitamento da nossos objetos, né, que a gente tem no local. Então hoje o tambor para o samba é um instrumento sagrado. É ele que dá toda a história, o sentimento para o samba, o toque do tambor. Que na dança se tem um repinicado, se tem o toque sincopado do tambor, ele que flui, faz com que o dançarino se emocione, o dançarino se sente animador para cantar. Então complementa com a voz do tocador e a voz, que é o coral do dançarino. Mas o tambor, ele precisa ser bem feito, bem trabalhado, toda uma afinação para ele, porque não é qualquer madeira. Se a madeira que eles sintam é o toque certo, né? Bem afinado. Tanto no cacete atrás, como também na frente do tambor. É todo um trabalho de fazer, porque é ele que marca a tradição. O principal, além dos mestres, o tambor é que faz história. Por isso que é o samba de cacete. Dá até um orgulho de dizer que durante essa jornada de séculos, nossos mestres e mestras empenharam-se em cantar, dançar, recitar poemas, tocar e construir tambores e fazer memórias de vida, ao passo que os devoradores de mundo não sossegaram e continuam invadindo os territórios de qualquer povo que não esteja dentro dos seus padrões. Eles usam de qualquer instrumento que possa servir no apagamento das culturas alheias. Hoje também, através das novas tecnologias, da globalização, das redes sociais, vendendo e impondo formas de vida que não respeita a fronteira do ser e estar dos outros, eles seguem com a velha prática de devorar mundos e transformar todo o colorido da nossa riqueza cultural naquele cinza sem brilho e sem vida. Mas também, nossos mestres e mestras seguem atentos, vigiando de perto toda essa movimentação, traçando estratégias que protegem as crianças, orientam os jovens e cuida dos mais velhos. Nossa comunidade segue firme fazendo acontecer o samba exatamente como um instrumento de luta e resistência. Hoje a gente tem um trabalho, né, de fomentação das nossas tradições, e uma delas é o samba de cacete, né? Então, na época que eu comecei a passar a me envolver, a dançar, então cheguei a coordenar o samba. Até hoje coordeno o samba de cacete, no qual eu comecei a trabalhar uma linha de transição dessa história.
que é a geração passar para uma outra geração mais nova. Então eu cheguei, estou nessa linha, né, de transmissão, né, desse elo, no qual faço um trabalho dentro da comunidade, onde os mestres participam de oficina, as crianças, né, com a juventude, e meu trabalho é como professor levar para a sala de aula o projeto de ensinar os alunos, falar um pouco da nossa história. Por ser uma aluno de nossa comunidade, também preciso saber da nossa história e da tradição do samba, que é o dever de conscientizar, de incentivar, para que essa tradição também se perpasse para uma outra geração que vem. Eu trabalhava as séries iniciais, né? Nas séries iniciais tem toda a disciplina, português, matemática, história. E eu, quando chegava na disciplina de história, que eu tirava o dia da semana, que era uma vez na semana, era de quarta, ou às vezes quando a aula de sexta-feira, às vezes constantemente o aluno já está um pouco cansativo e tal. Então, na minha ideia, vamos criar uma aula interessante. Qual aula interessante? Vamos aprender a nossa própria história. Então, constantemente na sexta-feira eu já levava o tambor, né? Eu tinha todo um aparato, uma logística, levava o tambor para a sala, eram 2 tambores no caso. Aí na sexta-feira eu chegava lá e as crianças adoravam. Depois que eu comecei a fazer isso, toda semana, professora, já vamos querer tocar o samba. Então, na sexta-feira, a gente já se tornava interessante para ele, já solicitar o próprio tambor. E era aí que eu aproveitava e contava história. Às vezes eu estava contando a história, tudinho, e já queria tocar tambor, eu não me preocupava nem com a história, mas já era tocar o tambor ali, né? Então eu passei a registrar alguns momentos desse tipo. Só que às vezes não conseguia planejar, porque como o tambor é barulhento, a gente não tem uma estrutura de auditório, de alguma coisa, não. Era na sala de aula. Às vezes a gente tocava na sala, mas às vezes o outro colega, poxa, está perturbando, não sei o quê. Então é meio que inibido um pouco ainda a questão desse trabalho lá, mas a gente fazia. Às vezes a gente trazia para fora da sala, no pátio, e tocava, poxa, foi um excelente trabalho. E eu consegui, dentro da própria escola, montar uma tocada, um grupo pequeno ali só de crianças. Chegamos a se apresentar, foi muito bom, muito interessante, as crianças gostavam. Mas não foi fácil, porque se tu tem uma ideia, hoje o coordenador das escolas, eles não aproveitam às vezes algumas ideias que o professor tem diferenciado e que dá certo. Alguns abraçam a causa, outros acham que não é interessante. Então, até hoje, dia de sexta-feira, às vezes a gente conta uma história, eu planejo a minha aula diferenciada de sexta-feira. Às vezes na segunda eu tenho alguma historinha interessante, eu não forço muito, nem na segunda nem na sexta, porque eu já sei que o aluno na segunda vez chega desanimada e na sexta vez já sente cansativo, que é muita disciplina. Então procuro trabalhar essa diversificação da nossa própria história com eles. Então, ou mostro foto, ou mostro cartaz, às vezes tem algum evento na comunidade, às vezes estão lá, então eu tiro foto deles, fazendo questão de tirar foto deles, menos passeando, filmando, quando é na sala de aula, mostro para eles. Então eles acham interessante isso daí. Eles acabam sendo uma aula animadora. Eu conto a história da nossa manifestação para eles. Acaba interessante isso daí para eles. Então é por isso que até hoje eles gostam, né? Nunca disseram, não, professor, a gente não gostamos disso, tá chato, tá? Não. Sempre foi um foco para eles, né? Mas muda, muita coisa muda, a direção muda, a coordenação muda, mas eu não desisto, né? Continuo no meu trabalho. Entrou a pandemia, parou tudo, mas a gente pretende recomeçar no projeto aí, continuar mais forte ainda. Ótimo, né? Que as crianças participem, porque inclusive a menina está até organizando para formar uma equipe mirim, né? E os mais avançados, né? E é muito bom, porque tira eles da rua mesmo, eles já vão com outro pensamento, né? Já vão incentivando a aprender outras coisas. Um dia desse mesmo eu tive uma conversa com um menino aqui, que o Djalma tem esse projeto dele aí, né? De música. Aí eu perguntei pro menino assim, meu filho, você tá no grupo do Djalma? Ele falou, não. Eu disse, por que vocês não vão? Ele disse assim, pra que então é isso? Ele falou, né? Não, nem tem sentido pra que serve. Eu digo, olha, isso é muito bom pra vocês. Aprenderem a tocar, aprender a bater bateria, nessas coisas. Ele falou, e pra que serve? Eu falei assim, olha, isso é pra aprender, pra dançar, pra desenvolver as pessoas, né? Aí ele ficou calado, ele ficou pensando assim, eu disse, vamos lá se inscrever, é muito bom isso, né?
para tirar eles da rua. Olha, tem muito moleque aqui que fica o dia inteiro na rua, né? E isso é muito importante. Sim, as pessoas, para incentivar as pessoas idosas, porque ficam muito paradas, isso a pessoa fica até doente, né? Então, tendo um samba de cacete, olha, aqui a gente estava formando o grupo, mas como teve essa epidemia, nós paramos, né? Isso é muito bom, muito importante mesmo para nós, que somos idosos, né? Eu acho que a juventude hoje ela tem que ser mais convidada pela gente, né? Que tem mais idade, já tem nossos princípios. Aí um monte já se foram dessa terra e deixaram as raízes, né? No caso do meu pai, por exemplo, não existe mais. Mas já tem eu que já tenho essa idade, que tenho já muito conhecimento nessa parte aí. E os meninos daqui eles gostam, inclusive tem umas meninas que dançam, que são bem jovens. E aí quando a gente vai ensaiar, a gente leva elas, e leva o caderno, aí ficam notando, escrevendo as músicas, né? Muitos já sabem. Até porque nós, por exemplo, nós não tem dificuldade. A gente muda a música, na hora que a gente vai tocar, a gente já muda a música, um para e outro começa a música, e outro já sabe, não tem dificuldade. Então a juventude ela precisa vir para os ensaios, e que sempre eles vão quando a gente convida assim, e os meninos eles gostam. Tem meninos de 10 anos, tem meninos de 12 anos, de 20 anos, todos dançam samba, e aí eles não sabem, ainda não aprenderam a tocar, mas já tem assim uns princípios que se a gente levar eles para reuniões, isso eu acho que depende muito dos pais. Nós temos pai, né? Levar os meninos aí. E é muito bom te levar porque futuramente nós não vamos estar mais juntos, né? Nesse mundo tão gostoso que a gente vive, né? Aí nós temos que deixar herança para os nossos filhos. O que nós aprendemos, o que nós sabemos, tem que deixar para os nossos filhos. Aí, por exemplo, às vezes eu conto história para eles, né? Que quando eu me criei nesse rodízio que a gente ia plantar roça, sempre, esse tempo, ninguém tinha casa de coberta com telha. Eu acho que muito nem conhecia o que era telha, né? Hoje, se a gente falar em casa de coberta com palha, eles não querem, porque o mundo ficou modernizado, mas não é por isso que a gente vai deixar o nosso antecedente, né? Porque senão, se a gente for esquecer de deixar, amanhã não tem quem vá falar nada com relação a isso aí para nós, né? Então, esse é o legário que eu sempre falo para os meninos, sempre eles vêm conversar comigo e eu falo isso para eles. Hoje, nós temos hoje o nosso ponto de cultura, que desde 2009, e que veio um edital ocorrido pelo MINC, e fomos contemplados, e esse ponto de cultura foi um momento assim de fortalecimento para a nossa manifestação, porque nós tivemos o apoio e tivemos várias oficinas, realmente fortaleceu realmente essa nossa ideia com a criança, jovem, a juventude. A própria mesmo, os mestres se sentiram mais motivados, porque fortaleceu ainda mais eles, porque devidamente estarem um pouco ali, ou digamos assim, sendo esquecido, não sendo valorizado pela juventude. Então, nesse projeto, a gente acabou realmente resgatando, buscando essa história deles que tinham, que hoje, graças a Deus, sinto-se honrado em dizer que hoje o samba está aí na história, né? A gente tem o samba nas redes sociais, a gente tem o samba aí, reconhecimento municipal, estadual, nacionalmente e internacionalmente, porque hoje, com o trabalho que a gente tem também de projeto, de parceria, alguns parceiros que ajudam na nossa divulgação, nesse incentivo, hoje a gente tem esse respaldo, esse reconhecimento muito mais amplo. Com isso, fortalece ainda mais essa tradição. A própria juventude percebe que o incentivo para eles continuarem é necessário. Hoje o mundo virtual, a globalização, o mundo da internet, então o samba também, graças a Deus, vem nessa linha. Hoje, essa influência do aculturamento, a gente também está nessa influência, né? A gente está preparado para essa influência, porque você usa pesquisar lá o samba de cacete na internet, você vê um vídeo e divulga foto, também vai aparecer. E nosso dever é conscientizar também para essas pesquisas. A gente tem hoje uma juventude que está na faculdade, UFPA, fazendo que são hoje contemplados pela cota. Então também sente necessidade dessas pesquisas. Então hoje também está nas plataformas. E acredito que com mais esse trabalho, nós estamos tendo hoje esse projeto, lindo projeto contemplado também, deste podcast, fortalecemos ainda mais. Vamos facilitar ainda mais as nossas pesquisas,
facilitar o nosso projeto, facilitar a nossa história, vamos contar nossa história, tanto local como também para a mídia mundial. Onde quer que estejamos, vamos ter acesso. E as pessoas também interessadas em conhecer a nossa história narrada nesse momento, vamos estar muito bem atendidos. E eu, como um coordenador de cultura, nosso dever na comunidade é não deixar parar, é não deixar que a juventude tenha esse esquecimento. Não está sendo fácil, né, esse aculturamento, mas também não está sendo muito difícil, porque também a gente tem um trabalho árduo, tem tido resultado. Os parceiros hoje que estão ajudando, estão incentivando, são parceiros também que chegam e dizem não, dão ânimo para a gente, não para. Projeto, tá aqui uma parceria, né, para vocês não pararem, incentivo. E esse incentivo, graças a Deus, a gente percebe hoje que o samba que estava antes, hoje está bem fortalecido. Eu me sinto seguro em dizer que hoje o samba já tem uma nova geração vindo aí, que já tem uma geração a dar continuidade. E tem manifestação que às vezes há uma preocupação de que, poxa, e agora? Quando parar de Mestre Foro, vai acabar. Então hoje já tivemos essa preocupação. Mas devido a todo esse trabalho, toda uma história envolvida, todo o empenho da comunidade, dos parceiros e também nós da cultura, a gente já tem essa segurança, o que vai continuar. E essa geração está pronta para continuar. Inclusive já tem uma linha aí de 9 dançarinos, de 9 tocadores, né, que sabem dançar, sabem cantar e tocar sozinho e contar a própria história. Porque o legal não é só dançar, só cantar, é também contar a história da geração passada. E é isso que incentiva, conhecer a própria história, porque quando você conhece a sua própria história, você valoriza, você incentiva também a outro, acaba conscientizando o entorno ali para que continue o trabalho. E eu acho que esse que é o importante. Então hoje a comunidade está mais fortalecida, está mais conscientizada e ainda tem muito trabalho para se fazer. Tem muito trabalho. Tem trabalho com as escolas, né, com as outras lideranças. Dentro desse trabalho das escolas hoje a gente pretende, e quem sabe, fortalecer aquele intercâmbio entre escola e comunidade, entre escola e ponto de cultura, a trabalhar esse meio que são os alunos, né? São as crianças. A partir que o aluno, a gente trabalha na comunidade, chega lá na escola, um professor, um diretor, também dê o mesmo incentivo, se o aluno cada vez mais ficar fortalecido. E ele já vai nessa mesma linha, que a criança, ela é também esse marco de memória, muito interessante. Então, tudo que se aprende, ele é interessante, gosta. E se ele se interessar na escola, e ele vê a realidade da nossa comunidade, ele vai acabar fortalecendo mais a cultura dele. Por mais que ele tenha influência de outros, mas também já vai ter aquela base, que é a base que nós tivemos, né? Que são nossos pais. Hoje nós estamos na história, porque não vimos nossos pais dançando, pais cantando. Então, igualmente aqui as crianças na escola. Se vê um professor cantando, se vê um professor dançando, como referência dele, também ele vai seguir a linha. Na casa, que são os pais, os avós, contando a mesma história, então isso é interessante para ele. Ele vai se conscientizar que ele precisa estar inserido dentro dessa tradição, né? E que ele futuramente já vai ser um mestre de geração futura. Então a importância desse projeto é justamente fomentando essa estrutura digital aí, né? Chegar a qualquer lugar. E a gente já percebe isso quando a gente tem algumas filmagens em vídeo, né? Fotografia, quando a gente posta, muita gente, puxa, que interessante. O cara lá do outro lado do mundo aí tá vendo, poxa, lá no Ribeirão Preto tem uma história interessante que é o samba de cacete. Então esse mundo, essa globalização, essa digitalização aí, esse mundo digital, assim também ele veio para interferir em algumas coisas, também veio para ajudar a divulgar também essa nossa tradição. E que isso, né, está facilitando. Estamos sabendo trabalhar, porque quando você sabe trabalhar, né, a gente também acaba se perdendo, né? Mas sabendo trabalhar isso para usar benefício da nossa cultura, nossa manifestação cultural, a gente se fortalece, se ganha com isso. E esse ganhamento é esse resultado, né? Resultado hoje de estar reconhecido. Vale muito mais do que um dinheiro, mas não mais do que um cachê. É o reconhecimento. E esse reconhecimento, onde quer que esteja, está guardado. Estamos na história hoje do Brasil, que daqui a uns anos não somos eternos. Mas a geração que vier
já vai ter nossa imagem, nossa história, nossa voz hoje, né? E ouvir a nossa voz daqui a 10, 30 anos, por mais que esteja velhinho, esperamos chegar lá, contar para o nosso neto ouvir a nossa história, eu acho que isso é um legado importante para a nossa cultura. Você chegou até aqui, convido a festejar esse círculo majestoso de pessoas que seguem ouvindo as nossas vozes mestras. Iluminados pela luz da ancestralidade e abençoados pelos toques do tambor, seguimos aprendendo sobre o movimento da vida. É com muito orgulho que trazemos uma pequena parte da história dos nossos guardiões da memória deste podcast. Este projeto nos proporcionou experiências cheias de aprendizado, reafirmou o compromisso da comunidade com estes saberes e reavivou a certeza de que os devoradores de mundo já tentaram todas as possibilidades, mas não conseguiram destruir nosso povo. Continuamos nos refazendo comprometidos com as forças do céu, da terra, das águas, das matas e de todos os elementos deste planeta. O samba de cacete faz parte dessa energia que não morre, se renova e viverá para sempre. Mas os devoradores de mundo não. Estes não quiseram fazer parte do nosso alvorecer de amanhã. Queremos agradecer à comunidade de Igarapé Preto, a Dona Raimunda, Dona Teunila, Dona Ana, ao seu José, seu Venâncio e Diogo. Agradecer a Secult, FADESP, Governo do Pará, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. E agradecer a equipe executora que, junto com os demais, fizeram este projeto acontecer. Por fim, acreditamos fielmente em nossos ancestrais, fazemos parte da parcela da sociedade que, ao invés de colocar nossos senhores e senhoras nos asilos, trazemos eles cada vez mais para o centro das nossas atenções e buscamos aprender com as sabedorias que ecoam das suas vozes. Então eu pergunto, pode o mestre de samba de cacete falar? Ô minha mãe, seu filho vai embora. Ô minha mãe, seu filho vai embora. E se despede com uma dor no coração. E se despede com uma dor no coração. A saudade que eu levo dessa terra. A saudade que eu levo dessa terra. É do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. É do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos.